Fala galera, beleza? Começando mais um vídeo, vamos dar uma olhada nessa configuração. Eu gravei algumas operações, vou colocar aqui para vocês agora a gravação desses trades, mostrando ali uma configuração arriscada que o preço fez, uma configuração de stop e depois recuperando esse stop em algumas operações. Bem interessante que ficou essas gravações. Então vamos entender esses movimentos, depois a gente volta aqui para eu explicar o contexto todo desse tipo de cenário. Então deixa o dedo no like, se inscreva no canal. Se você não for inscrito, bora começar com esse conteúdo que vai te ajudar bastante aí nas operações daqui para frente. Então vamos lá, vou colocar aí a gravação para vocês. Bom, pessoal, estou recuperando um stop interessante aqui na movimentação. Vamos comentar sobre esse movimento de stop, vamos comentar também sobre esse outro trade muito bem configurado aqui, desenvolvido, está numa configuração bem legal, vale a pena a gente ficar de olho, e esse tipo de configuração sempre bom de participar, tá? Vamos dar uma olhada nesse movimento. Então o mercado vem andando aqui, vem gerando esse desenvolvimento, e vamos ficar de olho conforme ele vai progredindo aqui nesse cenário, que é um cenário de venda, tá vendo? A gente vai levando essa movimentação, ele já andou bem mais do que 3 vezes o risco, tá? Tá andando aqui para quase 5 vezes o risco. Vamos deixar ele configurando e desenvolvendo. Tá um pouco volátil ali, já estava fazendo isso mesmo. Vamos deixar ele andar um pouquinho e vamos esperar conforme ele vai andando. Já fiz uma condução agressiva, ele provavelmente já vai tirar a gente ali, por conta de que ele já passou de 5 para 1, tá? Então ele bateu ali 5 para 1, eu faço essa condução mais agressiva de colocar o stop bem próximo, porque ele já está no alvo, entendeu? Ele já está no nosso alvo, lá, deixa eu colocar aqui. Tá vendo? Ele já está lá no nosso alvo. Então se ele volta, você já sai ali mesmo. Se ele quer continuar, você vai aproveitando o movimento. Tá? Então isso aqui é uma abordagem que eu sempre costumo fazer quando ele já chegou no alvo, em vez de fechar direto a posição ali, entendeu? Então vamos ver se ele já tira a gente ali ou se ele vai querer continuar. Vamos observando aqui o movimento conforme ele vai se desenrolando. Então, ó, tá vendo? Tá vendo o que eu tô falando? Você acaba aproveitando a movimentação eventualmente, né? Vamos ver se ele vai querer continuar mesmo ou não, mas é sempre uma abordagem legal. Às vezes você pega um trade muito maior do que você pegaria, que você não fechou ele ali, mas ao mesmo tempo você também não deixou ele voltar, entendeu? Pessoal, acabou dando no mesmo, ele acabou já voltando ali mesmo, tá vendo? E aí a gente já tem a conclusão do movimento nessa região mesmo, que foi uma recuperada de stop, né? Igual eu vou explicar para vocês esse movimento. Então, bacana a configuração. Eu já estou aqui no outro dia, eu me posicionei aqui nessa configuração, a gente montou essa posição comprado aqui. Então, vamos aproveitando esse movimento, vamos ver conforme ele vai gerando essa continuidade, que seria também uma configuração de continuidade de POI. Então, vamos dar uma olhada nesse movimento, conforme ele vai andando aqui, a gente vai acompanhando, beleza? Estou fazendo a condução aqui para o 0 a 0, tá? A gente vai já conduzindo um pouco essa operação, porque o preço vem gerando esse movimento, então a gente vai acompanhando ele, vamos ver se ele estica mais um pouco, para a gente ir participando desse movimento. Bateu ali os 3 para 1, né? Então a gente fechou ali a operação agora. Então um movimento bem interessante, uma configuração boa aqui de continuidade, que eu vou explicar aí para vocês todo o contexto. Bom, pessoal, vocês viram aí as operações acontecendo, vamos entender o contexto desses cenários. Aquele primeiro cenário que eu falei que foi um stop ali acabou não ficando na gravação, mas vou explicar aqui para vocês qual que foi o movimento, tá? E por que ele já era de fato mais arriscado, inclusive era algo que a gente já até sabia que era um trade bem de risco. Eu particularmente quis entrar na configuração, mas sem problemas, né? Igual vocês viram ali que é super tranquilo quando você trabalha com a gestão corretamente, tá? O negócio que é importante destacar, quem não toma stop não opera, né? Tomar stop é tudo totalmente normal, desde que seja dentro da gestão, desde que faça parte da sua gestão ali, que você esteja tomando um stop eventual que faça parte da estatística da estratégia de trade normal do mercado, e não por conta de um erro de trade muito forte. Tá? Então aí é complicado, quando você fica querendo recuperar stop, quando você entra em cenários que não tem nada configurado e por aí vai. Isso são erros de trade, aí não faz sentido. Nesse cenário aqui, é uma configuração de risco, né? É uma configuração bem arriscada, que foi nesse movimento, olha só. Aqui a gente tem uma zona de demanda, tá vendo? Isso aqui é um POI de compra. O preço, ele criou um POI de venda em cima do de compra, que foi aqui, ó, 1, 2, 3, puxou forte para cima, quebrando o topo, e puxou forte para baixo, quebrando as mínimas. Para quem não entende, isso aqui é uma estrutura de continuidade de queda, tá? Esse movimento que eu desenhei aqui agora é uma estrutura de continuidade de queda. Nela tem criado ali, validado uma zona de oferta que chama POI, que fica aqui.
principalmente no movimento de alta, né? Que quebrou o topo. No caso, nesse movimento de alta, que quebrou esse topo. Então, a gente tem uma zona de oferta. Quando o mercado volta, a gente tem venda de continuidade, porque é uma zona de oferta criada numa estrutura de continuidade. Esse tipo de contexto é interessante. Então, no caso, ó, voltando ali, olha lá, a zona de oferta, no caso, fica exatamente aqui, beleza? E aí você vê que o preço impulsionou bem forte, inclusive, provavelmente até mesmo por conta de notícias, tá vendo? E ele acaba passando direto pela zona de oferta. Você vê que tem algum grau de notícias porque ele impulsiona muito do nada, muito forte, e depois fica andando de lado um tempão, tá vendo? Clássico de movimento de notícia é isso. Mas enfim, ele pegou numa zona de demanda, que é uma zona de POI também, ó. 1, 2, 3, puxa forte para baixo e quebra forte para cima, tá vendo? No caso é uma estrutura de continuidade de alta, né? Que é a mesma coisa só que para cima, tá vendo? Então, naturalmente, também vai validar uma zona de demanda, que é essa aqui que está marcada. E aí, quando o preço cria uma zona de oferta, que foi o que eu mostrei primeiro aqui para vocês, em cima de uma zona de demanda, fica muito arriscado. Porém, aqui a gente tem toda uma tendência de baixa e tudo mais. O preço lá para trás ele tinha capturado uma liquidez muito grande. Enfim, tem alguns contextos aqui que fazem você acreditar numa possibilidade de venda mesmo com essa bandeira vermelha. Tá? Então, eu particularmente entrei nesse movimento aqui, arriscando muito pouco nesse cenário, entendendo que é um trade bem arriscado, né? Eu até tinha falado isso com o time, a gente pode até puxar aqui lá no treinamento de excelência trade, no nosso ambiente de prática, onde todas essas oportunidades são desenhadas com antecedência. E aí, se você puxar aqui, ó, olha só, como que a gente estava falando sobre esse movimento, ó. Olha aqui, ah lá, tá vendo? Mais arriscado, tá vendo? Por quê? Ah lá, a zona de demanda. Então, se ele criar a zona de oferta em cima da zona de demanda, eu já tinha falado lá com o time que era uma possibilidade, mas era uma possibilidade arriscada. Trade de risco, tá vendo? Porque tá em cima da zona de demanda. E aí é complicado. Pode entrar demanda ali do nada e passar direto pela zona de oferta. Então eu coloquei lá, ó, arriscado, tá vendo? Trade de risco. Então eu particularmente quis entrar no movimento mesmo sabendo e até descrevendo, desenhando antes que seria uma possibilidade de risco. Então ele realmente puxa para cima. E aí que foi aquele cenário de stop, um trade já realmente bem de risco, mas que eu particularmente quis participar dele. E aí, o mercado depois ficou andando de lado aqui bastante tempo. Igual eu mostrei para vocês, entra essa volatilidade, provavelmente tem influência de notícias também, essa volatilidade assim, e depois ele fica andando de lado bastante tempo. Na hora que ele começa a cair novamente, olha o que ele cria aqui. Ele cria direitinho um POI de venda, tá? Ele cria um POI de venda nessa construção, ó. 1, 2, 3, puxou forte para cima, quebrando o topo, e depois puxou para baixo, quebrando as mínimas. Criou de novo a estrutura de continuidade, tá vendo? Tá meio esquisita essa, mas é a estrutura de continuidade. Nela vai ser criado o POI de venda, que é uma zona de oferta. Então, voltando ali, você tem venda de continuidade. Por que essa aqui está validada e está interessante? Porque aí ela já está furando aquela região de demanda. Tudo bem que ela já tinha até sido testada aqui, né? E aí perde muita força já, mas, querendo ou não, ainda era uma zona de demanda por aqui, que é essa zona. Ele fez ela furando a região, tá vendo? E aí você pode puxar aqui no time da Excelência Trade, olha só. Deixa eu colocar aqui para vocês, ó. Olha lá, a gente mapeando o preço furando a região, ó. Tá vendo aquela região ali de demanda, e aí ele criando o POI furando a região, ó. Aí beleza. Aí não tem risco mais, aí já fica saudável mesmo a possibilidade. E aí eu já nem escrevi como mais arriscado, nem nada disso, tá vendo? Aí perfeito, aí tá certinho. Então ele conseguiu fazer, tá vendo? Do jeito que a gente tinha mapeado lá. Que aí já é um trade mais saudável. Então é esse daqui. Lá furando a região, criando a estrutura de venda, furando a região de demanda. Perfeito, é aquilo lá. Então ele vai criar aqui a zona de oferta, que fica aqui em cima. Eu particularmente consegui entrar bem lá em cima mesmo, igual vocês viram lá no trade, né? A posição estava montada totalmente aqui em cima, para aproveitar esse movimento de baixo que foi de 5 vezes o risco aproximadamente. Aí ele desenvolveu até bem mais que isso. Mas aí vocês viram lá a operação, a gente foi conduzindo, né, e tal, depois ele já tirou a gente na condução lá próximo do alvo, foi um movimento legal. Então, na verdade, a gente fechou o trade, foi um pouco mais aqui em cima, foi por aqui, né? Naquele cenário. Perfeito. Depois ele caiu bem mais aqui, tá? Gerou um movimento bem bacana. Então, esse aqui foi uma configuração boa que a gente viu aqui no cenário sendo desenvolvido. Depois o mercado ele foi andando aqui na configuração, foi gerando alguns cenários, olha só.
algumas movimentações, gerando algumas configurações de compra e venda. E aquele trade que eu cheguei a mostrar lá para vocês foi esse daqui, ó. Foi essa compra aqui na frente, construída por conta disso daqui, ó. Olha que interessante esse movimento. Aqui, pessoal, o preço ele veio caindo na movimentação e ele foi criando alguns POIs de venda. Inclusive, a gente mapeou essas vendas aqui detalhadas. Eu expliquei isso aqui lá no meu Instagram. Meu Instagram está aqui em cima, tem ouro refinado nos meus stories lá todos os dias. Vale muito a pena acompanhar os stories do Instagram, porque, cara, tem muito conteúdo legal que dá para você aprender esses conceitos com leveza todos os dias ali, sempre aparecendo para vocês. Então, não perca a oportunidade, entra lá no meu Instagram depois de assistir o vídeo aqui. Me siga lá e sempre fica de olho nos stories, que vai trazer uma clareza muito grande sobre esses conceitos que eu explico todo dia em todos os mercados, mini índice, mini dólar, forex, mercados internacionais, criptomoedas. A gente mapeia, inclusive, essas oportunidades desenhadas todos os dias aqui no time da Excelência Trade, tudo passo a passo. Então, aqui nesse movimento, a gente chegou a mapear essas vendas, tá? A primeira delas foi aqui, 1, 2, 3, puxou para cima, quebrando o topo, puxou para baixo. Criou a estrutura de continuidade, validou a zona de oferta, tá vendo? E gerou venda nesse ponto aqui, ó. Tem uma venda ali, só vender. Depois ele criou outra aqui embaixo, ó. Foi outra possibilidade dentro do mapeamento que a gente fez. Olha lá, outra estrutura dessa normal, criou outro POI, que é a zona de oferta, que é essa região marcada, gerou outra venda onde já está circulado aqui para esse movimento de baixa. E aí depois ele tentou criar outro. Mas aí já é a terceira seguida, né? Ó, 1, 2, 3, puxou para cima e quebrou para baixo. Aí ele não vai respeitar infinito, né, a configuração. Então a gente já tinha mapeado a venda aqui em cima, ele gerou uma, duas vendas, é a terceira. Ele estava com uma zona de oferta aqui, lá no time a gente falou, opa, essa zona de oferta ainda é uma possibilidade, mas como ele já respeitou duas zonas dessas, já desenvolveu um baita movimento, já configurou 2 trades que a gente mapeou, então se ele vier furando essa zona de oferta agora, que tem potencial, a gente vai ficar de olho numa compra. E olha só o que ele fez. Ó, ele ficou ali tentando se segurar na zona de oferta e furou ela, tá vendo? Perfeito. Então qual que é a informação que ele traz para nós agora? Zonas de oferta, pelo menos nesse momento, não estão querendo ser mais respeitadas pelo preço. E né, tranquilamente, porque você já vendeu aqui em vários cenários, se você quisesse pegar alguma venda aqui. Então tá super tranquilo, porque já gerou várias opções. Então ele fura a zona de oferta, e aí se ele criar agora uma confirmação de continuidade alta, é muito bom, porque zonas de oferta não estão sendo respeitadas nesse momento, então a oferta está teoricamente mais fraca. Se ele confirmar a estrutura de continuidade, a gente tem uma compra muito boa. Então aqui já está até marcado, né? Deixa eu tirar aqui. Olha lá, já está criando aqui para nós. A gente pode marcar de novo, que foi onde estava aqui marcado. A gente vai ter uma possibilidade de compra nessa região de demanda, porque o preço acabou de criar a estrutura de continuidade. Ó. 1, 2, 3, puxou para baixo quebrando o fundo e puxou para cima, renovando os máximos com interesse, tá vendo? Perfeito, então ele criou a estrutura de continuidade alta, que nela valida o POI, lembra? Que é a zona de demanda, e voltando na região, a gente tem compra de continuidade. Então esse contexto aqui ele é sempre muito bom, deixa o dedo no like, isso aqui vai te ajudar muito a pegar trades interessantes. O preço passa por uma zona boa de oferta e cria uma zona de demanda nessa puxada, a partir de uma estrutura de continuidade. Perfeito. Porque mostra que zonas de oferta não estão sendo respeitadas, teoricamente a oferta está fraca, o que abre espaço para continuidade alta, e ele confirma estrutura de continuidade alta. E nela valida uma região de demanda forte. Então, perfeito o contexto. Cenário bom aqui. Aí foi aquele trade que eu mostrei para vocês nessa configuração. Se não me engano, a gente entrou mais aqui embaixo, né, um pouquinho. Tá aí o trade, né? Eu coloquei aí para vocês agora acontecendo. Foi aquela configuração, eu dou 3 vezes o risco direitinho. Foi um movimento muito bom. A gente entrou por aqui e pegou o movimento até lá em cima, certinho, igual vocês viram lá. Então foi um movimento também bem legal essa compra, a partir de um contexto bem bom também. Então esse movimento aqui a gente também mapeou lá no time em detalhes, olha só, já está até aqui. Olha lá, a possibilidade dele furar a zona de oferta, tá vendo? Tá vendo como é que ele estava tentando respeitar a zona de oferta? E a gente já estava de olho na possibilidade dele furar ela. Por quê? Porque ele já tinha respeitado 2 vezes. Essa já era a terceira zona de oferta dentro do mapeamento que a gente fez. Terceira seguida já tinha dado 2 trades dentro do que a gente mapeou. Tá vendo? Olha o pessoal pegando o trade, tá vendo? Olha lá, peguei isso também, Iago surfando o movimento, porque tá nítido, a gente desenhou. Olha lá, criando o POI, furando a zona de oferta. Essa zona que tá marcada aqui foi a zona que ele já tinha respeitado. E já tinha respeitado uma em cima também. A que eu falei com vocês que ele furou já é aqui embaixo, ó. Não tá marcada não, tá vendo?
Mas é onde ele estava ali ainda, tentando se segurar nela, tá vendo? Mas a chance dele furar já era real mesmo, já tinha a possibilidade de furar. Por conta disso que eu falei tudo aí agora. Então, se ele furasse e criasse estrutura de continuidade alta, ela só comprar no POI. Foi exatamente o que ele fez ali. Ele furou, já criou logo aqui e gerou o cenário de compra. Foi aquele trade que eu mostrei para vocês. Aqui eu tenho um outro exemplo de uma configuração que é muito boa também, que vai te ajudar bastante a tomar decisões boas em cenários confirmados de trade. Olha que bacana esse trade aqui, pessoal. Nesse movimento aqui, a gente vê uma tendência toda de alta, tá vendo? O preço está subindo. Subindo em tendência de alta. Começa a corrigir no movimento de baixa. Na hora que ele começa a corrigir, ele abre espaço para se segurar em algum lugar. E a gente tem um lugar legal aqui, que é essa região de grande volume. Isso daqui, pessoal, é uma POC puxada de todo esse movimento, né? Então, vou puxar aqui para vocês, ó, do volume profile, né? Você pega aqui de baixo, puxa lá para cima, e aí você vê que a POC dá nessa região. POC é essa zona de grande volume que dá nessa zona, essa linha vermelha aqui, tá vendo? É uma zona de muito volume concentrado nessa região, mostrando que é uma zona de demanda escondida no gráfico. Então, isso aqui é muito bom, principalmente quando dá em cima de uma região de POI, que é aquela região de demanda que eu mostrei para vocês, ó. Ó o preço. Fez aqui principalmente, ó. 1, 2, 3, puxou para baixo quebrando o fundo, esse fundinho aqui mesmo, e puxou para cima renovando o máximo. Aquela estrutura, né, de continuidade que cria nela uma zona toda de demanda, que é o POI, e essa linha vermelha aqui já é do volume profile, que é a POC, né? Então aqui a gente tem o conceito de POC, que é a região de grande volume, né, concentrado e negociado nessa região, mais POI, que é a região de demanda criada por meio dessa estrutura em vermelho. Então a gente tem uma baita zona de demanda aqui no gráfico diante dessa tendência de alta. Então, uma zona de demanda diante de uma tendência de alta e o preço corrigindo e pegando nela nesse momento. Ela é grande a região, tá vendo? Então a gente precisa de uma confirmação. Na hora que a gente joga no tempo gráfico menor, aqui eu estou nos 5 minutos e agora eu estou jogando no gráfico de 1 minuto. Mas isso aqui é igual em qualquer tempo gráfico, tá? Nesse caso foi nesses tempos gráficos aqui que se desenvolveu esse contexto, mas é um tipo de alinhamento de conceitos, um tipo de oportunidade de trade que você vai localizar em qualquer tempo gráfico, vai do seu gosto, aquele tempo gráfico que você mais tem intimidade, você pode estar utilizando, essa linha de raciocínio vai funcionar perfeitamente, tá? Então, a questão não é o tempo gráfico, e sim a habilidade de desenvolver, de visualizar, né, esse tipo de configuração acontecendo, entendendo como funciona, tá? Então, o preço está pegando numa baita zona de demanda e a tendência é de alta, ele está corrigindo, pegando na região, ele começa a subir, não confirma nada. Começou a cair de novo. Subiu, caiu, confirmou nada de interessante. Agora ele está confirmando, olha que bonito. Olha esse movimento, ficou perfeito, né? Já tá vendo ele aqui? Ó, subiu, fez 1, 2, 3, puxou para baixo quebrando o fundo, puxou para cima renovando o máximo. Criou direitinho a estrutura de continuidade alta, depois de pegar nessa grande zona de demanda e diante daquela tendência de alta. Todo o contexto. Perfeito. Então isso aqui vai criar uma baita zona de demanda aqui também, só que ela já é de continuidade, essa zoninha de demanda, ela já é mais micro, ela já está na confirmação, porque o preço pegou na região grande de demanda e confirmou a estrutura de continuidade. Então fica muito mais assertivo uma compra aqui e com um stop muito mais barato do que uma entrada aqui, por exemplo, direto no escuro, direto na região, aí o stop tem que ficar lá embaixo para ficar correto, fica gigante o seu stop. Então, assim, muito ruim entrar direto nessa região. Agora, com essa confirmação, perfeito. E olha só, a gente mapeou isso lá no time também em detalhes. Olha lá a região que eu tô falando. Tá vendo? Ele tem que corrigir, pegou lá na região, a gente quer ver o POI. O POI também para confirmar lá. E a gente tem compra nele. Só comprar. Tá vendo? Olha lá a dinâmica de continuidade. Beleza? Então é exatamente isso. Olha, só criar o POI de compra nessa zona. Perfeito. É exatamente o que ele está fazendo. Pegando na região, está criando o POI de compra. Tá bonito esse. Então a gente tem a compra aqui na hora que o preço toca na região, stop fica embaixo da região, para a gente aproveitar um movimento de 3 para 1 ali para cima também, tem que andar 3 vezes o risco, no mínimo. Vamos lá. Perfeito. Já desenvolveu o movimento. Tá vendo? Então um movimento bem fluido, bem bacana nessa configuração de compra aqui que a gente tem sendo desenvolvida, tá? Um contexto aqui bem legal. Agora vamos dar uma olhada aqui numa possibilidade de venda. Esse contexto de venda está bem bacana, vale a pena prestar atenção, porque vai fazer você encontrar cenários parecidos com esse
e aproveitar esses cenários muito bem aproveitados, tá? Olha só, aqui a gente vai ter uma venda de continuidade que vai ocorrer aqui embaixo, onde já está até marcado, tá vendo? A possibilidade de vender. Vamos entender por que tem essa venda de continuidade aqui embaixo e como que ela vai se desenvolver depois ali. Olha, eu estou no gráfico de 5 minutos. Nesse caso, a gente pode subir lá para o 15 minutos. E estando aqui no 15 minutos, a gente já começa a localizar uma zona de liquidez de qualidade, que está exatamente aqui, ó. O preço ele fez esse movimento, ó. 1, 2, 3, tá vendo? Ele deixou um topo expressivo aqui em cima, tá vendo? Topos expressivos assim são zonas de liquidez, principalmente quando o movimento de baixa depois do topo consegue quebrar a estrutura, tá vendo? Ele quebra esse fundo, ele renova essa mínima por meio dessa grande movimentação de baixa, o que valida esse topo lá em cima como topo válido. Então, depois que o mercado deixa um topo expressivo, esse movimento posterior ele tem que ser um movimento bem conclusivo, onde ele quebra um fundo expressivo também, tá vendo? Então ele consegue quebrar essa mínima, né, esse movimento de baixa, o que valida realmente aquele topo como um topo válido e um topo de liquidez. O que significa ser um topo de liquidez? Significa que quando o mercado visita em cima dele, nessa região, tá vendo? Em cima dessa linha marcada, posso até colocar ela mais forte ali, para a gente conseguir ver ela melhor. Olha lá. Quando o mercado visita em cima dessa linha, tende a entrar pressão de oferta significativa de institucionais, de big player no mercado. Isso que significa ser uma zona de liquidez. Então, se é uma zona de liquidez de venda, porque topos expressivos e válidos como esse são zonas de liquidez de vendas, então significa que tende a entrar pressão de venda institucional quando o mercado chega ali. Esse é um ponto. Isso que significa ser liquidez. Além do topo de liquidez, o que a gente tem nessa mesma região? Um order block. Order block é uma zona institucional de oferta, ou de demanda, né? Nesse caso é de oferta. Esse order block está localizado aqui, ó, em uma captura de liquidez antiga do gráfico. Esse conceito é bem interessante. Olha só, o mercado ele nivelou topos aqui atrás. Topos nivelados é outro tipo de zona de liquidez. Topos nivelados é outro tipo de zona de liquidez de venda, o que significa a mesma coisa. Quando o mercado visita em cima dos topos nivelados, tende a entrar pressão de oferta significativa. E aí o mercado ficou aqui, na hora que ele visitou em cima, ó, em cima dos topos nivelados, entrou pressão de oferta significativa e fez todo aquele movimento de baixa que a gente viu. Ó, ficou enrolando aqui um pouco, depois caiu muito mais lá na frente. Mas aqui, momentaneamente, já na hora, ele já fez um baita movimento bom de baixa, depois que visitou a região de liquidez, entendeu? E aí, então, esse movimento aqui, ele é a captura de liquidez dessa liquidez aqui, dessa região. Na captura de liquidez, é comum a gente ter uma zona de order block, uma zona de oferta criada, que naturalmente vai ser criada daqui para frente, né? Então, toda essa região aqui de topo, ela é uma zona de oferta, porque ela é uma captura de liquidez dessa região aqui atrás, entendeu? Então, isso aqui é uma zona de oferta. E essa zona de oferta, olha que interessante, ela está em cima daquele topo de liquidez que a gente marcou, que é esse daqui, ó, que é um topo válido. Então, em cima desse topo válido, tende a entrar pressão de oferta significativa. E também tem uma zona de oferta forte. Então, tem uma baita confluência de fatores aqui, mais de um indicativo, mostrando possibilidade de entrar pressão de oferta nessa região. Então, o mercado foi lá, visitou, está capturando liquidez e está pegando na zona de oferta. Olha a pressão de oferta que realmente entrou na região. E a gente mapeou isso tudo aqui detalhado, tá? Foi ontem, inclusive. O preço estava aqui embaixo, ó. A gente mapeou a captura de liquidez, a possibilidade dele pegar aqui e ele vir confirmando vendas. Ele veio confirmando vendas. Posso jogar aqui no gráfico de 5 minutos, a gente já está nos 5 minutos. Aqui mesmo tem a possibilidade de venda, só que eu não estava achando tão bonito essa configuração aqui, porque é um POI daquele, ó. O preço fez 1, 2, 3, puxou para cima, quebrando esse topo, só que o topo está muito fraco, tá vendo? E depois puxou para baixo. Então ele faz sim a estrutura de continuidade, valida sim a zona de oferta e gera sim a venda aqui nesse ponto. Só que lá eu falei com o time, não estava tão de olho nessa região para entrada aqui direto, porque eu achei bem feio o topo aqui, ó, quase não tem, tá vendo? Se tivesse mais um topo aqui mais nítido, esse movimento de alta tinha quebrado um topo melhor aqui, ia configurar melhor aquele movimento, né? 1, 2, 3 e bum, quebra um topo, depois quebra para baixo. Tá vendo? Que foi o que ele fez aqui, mas o topo tá assim, ó. Entendeu? Tem um topinho muito pequenininho sendo quebrado. Então ficou meio feio aqui. Já era a possibilidade de venda, mas estava um pouco arriscado. Diante do contexto todo, total, tem a possibilidade de venda por conta do contexto, mas estava um pouco arriscado. Então a gente estava de olho nele, sim, respeitar essa região e aí vir confirmando outras estruturas de continuidade com novas regiões. Então foi o que ele fez aqui embaixo, ó.
muito bem desenvolvido. Aqui já está melhorzinho, ó. 1, 2, 3, puxou para cima, quebrou o topinho. Puxou para baixo, quebrando as minions. Perfeito. Aqui sim ele cria a estrutura de continuidade e valida a região de POI, né, nela. E a gente sabe que quando volta ali a gente tem venda de continuidade. Então, naturalmente, onde já está marcado aqui, ó, na hora que ele voltar na região, a gente tem venda de continuidade. A gente mapeou isso lá no time, ó. Olha lá, aqui ele já estava ali na ponta já para fazer isso que eu estou falando. Mas ontem a gente estava mapeando toda essa possibilidade de venda ali em cima, a região de oferta, a captura de liquidez que nem tinha ocorrido ainda. Aqui já tinha ocorrido a captura, tá vendo? Já está naquela região que eu falei ali que eu não estava gostando muito da possibilidade de vender ali, tá vendo? Mas se ele viesse caindo respeitando, a gente estava de olho em novas regiões. Olha lá, só vender. Então foi o que ele fez. Realmente veio respeitando, tá vendo a região ali em cima? E veio criando a nova região aqui embaixo. Então, só vender aqui, stop em cima e aproveitar o movimento. Ó. Perfeito. Desenvolveu já o movimento. Fechou? Então, uma configuração também bem boa, desenhada ali. Isso daqui é no Bitcoin. Aquele que eu mostrei no início e fui mostrando as operações é no mini índice. O que eu mostrei naquela zona de demanda, esse movimento bonito aqui, é no EURUSD, ou seja, todos os mercados. Tem o mercado internacional também, Nasdaq, S&P, Dow Jones, tem o mini dólar, tem as várias outras criptomoedas. Eu mapeio 16, 17 ativos diferentes em todos os mercados, todos os dias lá no time. Todas as oportunidades ficando desenhadas, o que facilita muito sua jornada e ajuda demais a estar entendendo o que fazer e quando fazer no mercado. Isso é bem bacana aqui no nosso ambiente de prática, né? Eu estava mostrando para vocês, ó, o pessoal pegando trade, tá vendo? Tem todos aqui os canais, tudo bem ilustrado, é bem bacana. Fechou? Pessoal, vamos juntos. Coloque isso em prática. Entra no nosso grupo do Telegram aqui também, que é um grupo gratuito que está aqui no comentário fixado. Me siga lá no Instagram, acompanhe os stories, igual eu falei no início aqui, que vai fazer uma diferença gigante no seu entendimento de mercado. Tenho certeza que vai agregar bastante. Fechou? Vamos junto, pessoal. Fui! Valeu!